Como ser uma pessoa disciplinada? Eu recebo muito essa pergunta, muitas pessoas chegam até mim falando que não conseguem ser disciplinadas, que não vão ser disciplinadas, mas o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: a disciplina, ela não necessita de talento. A gente não nasce disciplinado, a gente desenvolve a disciplina. Ela nada mais é do que o hábito de fazer todos os dias a mesma coisa, de fazer as coisas mesmo sabendo que a gente não quer fazer, mas a gente precisa fazer. Então isso é a disciplina. Eu vi esses dias alguém falando relacionado à disciplina, uma coisa que faz muito sentido. É mais importante tu fazer duas coisas 2000 vezes do que 2000 coisas só 2 vezes. Então a disciplina, ela nada mais é do que tu repetir até tu ser bom naquela coisa. A gente pode observar, né? A maioria dos atletas, pessoas que praticam exercícios, pessoas que são muito disciplinadas, o que elas têm em comum? Elas fazem todos os dias as mesmas coisas, elas têm uma rotina, elas têm coisas que elas seguem sempre iguais. E isso é a disciplina, nada mais é do que repetir um padrão, repetir hábitos, e a gente consegue construir isso. Eu construí isso, eu não nasci disciplinada, e vocês também conseguem construir isso se vocês quiserem. E isso já nos leva para uma coisa muito importante em relação à disciplina, que é a autorresponsabilidade. Tu nunca vai conhecer alguém disciplinado que não é autorresponsável. Quando a gente entende que a gente é responsável por tudo que a gente quer na nossa vida, pelos nossos hábitos, pelo que a gente faz, pelo que a gente deixa de fazer, quando a gente entende que a gente é responsável por isso, a gente chega um passo mais à frente para se tornar disciplinado. Não existe uma pessoa disciplinada que fica terceirizando a culpa, que fica falando, eu não consigo fazer isso porque a pessoa fez tal coisa. Não. A gente se coloca à frente de tudo. Então, para te tornar disciplinado, tu tem que também ser autorresponsável. Tu cria os teus hábitos e esses hábitos vão criar a tua vida. Tudo que tu faz na tua vida, toda a tua rotina é reflexo de quem tu vai ser. E aí, quando a gente toma esse papel de ser responsáveis pela nossa vida, essa mudança de mindset, de autorresponsabilidade, em que a gente consegue pensar assim: tu te compromete contigo mesmo? Porque se tu te compromete a acordar às 6 horas da manhã para se exercitar, mas tu desliga o despertador, tu vira pro lado e volta a dormir, tu não te compromete contigo mesmo. Tu tá em falta contigo mesmo. E quando tu te responsabiliza por isso, tu vê que tu que tá errando. Não é que tu não é disciplinado, não é que tal pessoa fez tal coisa, é que tu tem responsabilidade pela tua vida, pelos teus hábitos e por tudo que tu tá fazendo. Claro que, gente, cada um tem sua realidade, cada um tem que levar isso pra sua realidade, tá? Tem gente que não tem filhos, tem gente que não tem que acordar tão cedo, tem gente que tem que pegar transporte público, cada um tem que levar isso e aplicar a sua realidade, as pessoas são diferentes. Mas quando a gente começa a entender que a gente é responsável, tudo muda. Depois dessa mudança de mindset, que eu acho que é o principal, né? Que a gente entender que a gente cria os nossos hábitos e a nossa vida, é ter um porquê muito claro. As pessoas que são disciplinadas, elas sabem o porquê delas estarem fazendo aquilo. Então, por exemplo, tu quer ser mais disciplinado em quê e por quê? Tu quer ser mais disciplinado, digamos, quer se exercitar, quer acordar mais cedo para se exercitar. Mas por que tu quer fazer isso? E o porquê, gente, não importa, pode ser qualquer coisa, pode ser desde saúde até estética. O porquê só tem que importar pra ti, mas tem que ser um porquê muito forte pra te fazer levantar da cama e se exercitar. Então para um tempo e analisa qual o teu porquê. Por que tu quer ser uma pessoa mais disciplinada e em que áreas da tua vida? Porque às vezes as pessoas ficam, eu quero ser disciplinado, mas no quê? Por quê? Se tu não tem isso muito claro, tu não vai conseguir nem criar um plano de ação, né? E aí depois que tu tem esse porquê muito claro, tu vai criar um plano de ação. Porque não adianta a gente só querer, a gente saber o que a gente quer fazer e a gente não tomar nenhuma atitude, porque daí a gente fica procrastinando. Então, tu já mudou o teu mindset, tu já entendeu que é tu que cria a tua vida e os teus hábitos, tu já sabe que tu é responsável por isso. Tu descobriu também o teu porquê, né? Que tem que ser muito forte, como um atleta. Por que um atleta vai lá, por exemplo, um corredor? Por que ele vai acordar às 6 da manhã correndo um frio, tantos quilômetros, ao invés de ficar em casa dormindo? Porque ele tem um porquê muito claro na cabeça dele. Ele sabe onde ele quer chegar. E é isso que tem diferença nas pessoas disciplinadas e não disciplinadas. Elas sabem o porquê. E quando tu entender o teu porquê, tu vai criar o teu plano de ação. E tu vai fazer vários dias a mesma coisa. Só que tu vai começar com metas pequenas, metas alcançáveis, para que tu consiga ir lapidando e o teu cérebro ir entendendo que aquilo faz parte do teu hábito, né? Porque os hábitos que a gente cria desde criança, eles já estão inseridos em nós. Então alguns a gente vai ter que retirar e alguns, os que a gente quer inserir, a gente vai ter que bater, martelar até ficar mais fácil, né? Então, por exemplo, tu é uma pessoa, vamos continuar com o exemplo da pessoa que quer acordar cedo para se exercitar. Tu acorda sempre às 7 da manhã. Tu vai começar a acordar, sei lá, 1 hora mais cedo. Tu não vai começar a acordar 2, 3 horas mais cedo, tá? Tu vai começar a acordar 1 hora mais cedo para se exercitar 30 minutos. Então, todos os dias tu vai se exercitar 30 minutos. Tu não vai começar se exercitando 2, 3 horas por dia.
E tu vai criar um plano de ação para ir fazendo 1, 2, 3, um mês, até aquilo começar a ficar mais fácil. E demora, porque no começo a gente tá empolgado, tá? No começo a gente tá empolgado com uma coisa nova, coloca aquelas metas e tal. E ao longo do tempo a gente vai desistindo, porque vai ficando difícil, a gente vai ficando desmotivado. Só que aí que entra a disciplina, a gente vai continuar fazendo, porque a gente tem um porquê forte, e a gente vai martelar, até que aquilo vire um hábito, né? A gente é disciplinado, a gente não precisa estar sempre feliz, estar sempre eufórico. Eu às vezes acordo indisposta, eu às vezes acordo sem vontade de fazer meu cardio de manhã, que eu faço todos os dias às 6 e pouco da manhã. Mas eu tenho meu porquê muito claro, e eu já fiz isso tantas vezes que é muito automático. Então pra mim é até mais fácil pro meu cérebro, porque eu não preciso pensar em fazer ou não existe essa opção, simplesmente é uma coisa do meu dia a dia, assim como acordar e escovar os dentes. E aí depois que tu criou o teu plano de ação, tu vai te comprometer com ele e tu vai fazer todos os dias. Não importa se tu tá cansado, não importa se tu tá desmotivado, não importa se tu tá triste, tu vai fazer, porque tu te comprometeu contigo mesmo, sabe? Porque quando tu marca um compromisso com alguém, tu não desmarca, porque tu não quer desagradar aquela pessoa. Por que tu te desagrada sempre? Por que tu te coloca em segundo plano? E essa é uma coisa que a disciplina ela traz muito pra gente, ela melhora também a nossa autoestima. Porque a disciplina, na verdade, ela faz com que a gente se coloque em primeiro lugar muitas vezes, que a gente se deixa, muitas vezes na vida a gente se deixa de lado, né? Por exemplo, a gente é às vezes ensinado, ou a gente nasce com esse pensamento de que as coisas que a gente se propõe pra nós, elas são secundárias, né? Então, alguém quer fazer tal coisa no final do dia e tu tinha te comprometido em ir pra academia. Tu vai desmarcar porque tu não quer desagradar aquela pessoa. Mas por que o compromisso contigo tu não mantém? Pra te ter disciplina é fundamental tu levar muito a sério os compromissos que tu marca contigo mesmo. Então tu entender que sim, tu pode desmarcar aí outro dia. Pro teu shape, por exemplo, falando de exercício físico, talvez pro teu shape não vai ter problema tu faltar um dia à academia, mas pra tua cabeça vai. Quando tu começa a desmarcar e a falhar nas coisas contigo mesmo, tu começa a ser disciplinado. Então se tu marcou um compromisso de tal hora fazer tal coisa contigo mesmo, tu vai ir. Não importa se a pessoa te chamou pra tal coisa. Nesse horário tu marcou um compromisso contigo mesmo. E ele é muito importante. Por quê? Porque tu tem um porquê e tu tem um propósito. E aí estão vendo que tudo isso se encaixa e tudo isso vai moldando a nossa disciplina. E ao mesmo tempo que a gente se propõe essas coisas que a gente quer, esses hábitos novos que a gente quer pra nossa vida, a gente se auto-sabota, né? Por quê? A gente está acostumado a ser facilmente recompensados, né? Hoje em dia, por exemplo, tu mexe ali no celular, tu chama o iFood, dá meia hora, chega o teu iFood, tu liga a TV, a gente faz coisas que nos dão recompensas imediatas, né? A gente está acostumado a ser agradado, a ser mimado toda hora. Então, quando a gente decide fazer uma coisa que nos tira do conforto, né, que nos gera um desconforto, por exemplo, levantar do nosso sofá depois do trabalho, quando a gente está cansado, e ir se exercitar, isso é algo que nos deixa desconfortável. E a gente não vai ter uma recompensa imediata. Então isso faz com que a gente acabe escolhendo sempre as coisas mais fáceis, né? As coisas que a gente vai ser recompensados no momento. Então é muito mais fácil tu ligar uma TV e ficar deitado, porque tu vai ter recompensa imediata, do que tu levantar, colocar uma roupa depois do trabalho, cansado e se exercitar. Sim, eu acho difícil. Só que o que vai ser melhor e o que vai te trazer mais benefícios a longo prazo? Tu ficar ali deitado e mais uma vez tu procrastinar algo que seria bom pra tua vida, ou tu ir pra academia e cumprir o objetivo que tu propôs pra ti mesmo. Essa é a principal mudança de mentalidade que eu tive e que vocês têm que ter para vocês conseguirem se tornar disciplinados. É tu entender que a responsabilidade é tua. Tu tem que entender que tu vai ter que fazer coisas que tu não gosta para chegar onde tu quer, né? Se tu quer ter resultados que quase ninguém tem, tu tem que fazer o que quase ninguém tá fazendo. Então, pode ver, se o teu resultado é estético que tu quer, né? Tu olha uma pessoa lá que tem uma barriga trincada, que tem, sei lá, um corpo que tu quer, aquela pessoa, normalmente, ela tá fazendo coisas que tu não faz. Se tu estivesse fazendo, tu estaria tendo aquele resultado. Então, na maioria das vezes, a gente sabe o que fazer. A gente só não consegue contornar a nossa mente, né? A gente fica arranjando desculpas. Então, pra mim, o principal passo pra eu me tornar uma pessoa disciplinada foi eu ter autorresponsabilidade. Foi eu entender que eu sou responsável pelos meus resultados e que eu tenho que ir atrás disso e que eu tenho que me comprometer comigo mesma. E é desconfortável a gente pegar e admitir, não, eu que tô pecando, eu que tô errando, eu que tô procrastinando. Só que é só desse jeito que a gente consegue sair do conforto e ir pro desconforto, quando a gente se coloca à prova disso. Com o passar do tempo, as coisas elas vão ficando mais fáceis. Não que elas se tornem fáceis, mas elas são mais automáticas, né? Então, quando a gente vai repetindo várias vezes, por exemplo, quando eu comecei
a me exercitar cedo de manhã, no começo, eu queria desligar o despertador. Só que o que eu fazia? Eu colocava o celular longe, para eu ter que levantar da cama, eu não ter a desculpa de desligar, botar no soneca e continuar dormindo. Então foram macetes, coisas, eu deixava a roupa separada para ir pra academia. Quanto menos coisas tu tiver que fazer, quanto menos tu tiver que pensar, né, menos obstáculos tu tiver, mais fácil. Então, tenha um porquê, organiza ali o teu cronograma, como tu vai fazer um plano de ação e facilita o hábito, né? Quero me manter na dieta. Todo domingo eu vou deixar as coisas, eu vou no mercado, eu vou tirar 2 horas, vou deixar tudo pronto na geladeira e tu facilita esse hábito. Uma coisa que me ajudou muito no começo foi uma frase que eu escutei assim: ah, tu vai perder pro despertador? Tu vai perder pra batata frita? Porque a gente costuma, né, se colocar como vítimas. Por exemplo, ah, eu mereço dormir mais um pouquinho, eu mereço comer isso aqui. Mas começa a pensar de outro jeito. Começa a mudar a tua cabeça e a pensar assim: tu é tão fraco a ponto de desistir? Tu é tão fraco a ponto de desligar o despertador? Tu é tão fraco a ponto de perder pra uma batata frita? Sabe? Quando a gente se coloca no controle e a gente se coloca nessa posição de eu escolho o que eu vou fazer. Eu estou escolhendo desligar o despertador. Se tu amanhã botar no soneca o teu despertador, tu está escolhendo isso. Não é ninguém que está fazendo por ti. E eu não estou dizendo que seja fácil, mas tu está escolhendo. É difícil a gente sair da nossa zona de conforto, mas é muito mais difícil a gente passar uma vida inteira se lamentando por coisas que a gente não consegue fazer. Então, ser disciplinado, na verdade, é uma escolha. É a gente fazer todos os dias até a gente ser bom naquilo. Eu consegui e tu também consegue. Eu não nasci uma pessoa disciplinada. E à minha volta, as pessoas os meus amigos, a minha família também não eram pessoas disciplinadas. Eu escolhi isso. Eu procurei ler livros que falavam sobre isso. Eu procurei me cercar de pessoas que faziam isso. Então, essa é uma dica também para vocês. Procurem começar a consumir esse tipo de conteúdo aí atrás, a ler livros, né, sobre bons hábitos, sobre desenvolvimento pessoal. E eu comecei a ver que as pessoas que se davam bem na vida, né, que grandes empresários, pessoas que conquistavam grandes coisas, o que elas tinham em comum? Elas praticavam desenvolvimento pessoal. Elas reservavam um período do dia para elas. E quando a gente percebe que tu tirar 1 hora do teu dia para te exercitar, na verdade não é uma punição, mas sim um luxo, tu poder estar lá sem pensar em nada, só reservando aquele momento para ti. Quando tu começa a pensar dessa maneira, tudo melhora. E aí tu começa, quando tu tem que faltar aquele treino, tu pensa: nossa, que triste, eu queria estar fazendo um negócio pra mim ao invés de estar fazendo uma coisa pra outra pessoa, sabe? Começa a pensar dessa forma que vai ser bem mais fácil. Com esse vídeo eu só queria incentivar vocês e dizer que se eu me tornei uma pessoa disciplinada, vocês também conseguem, todo mundo consegue. Se vocês gostam de conteúdos assim motivacionais, escrevam aqui nos comentários outros temas que vocês querem, se vocês querem dicas mais práticas, e eu vou trazer pra vocês. Curtam, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Beijos, até o próximo vídeo.